Os objetos mais estranhos da Segunda Guerra Mundial. As Bat Bombs. As Bat Bombs foram uma invenção curiosa criada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia surgiu em 1942 e envolvia o uso de morcegos para causar destruição nas cidades japonesas. Aqui está uma explicação mais detalhada. O conceito das Bat Bombs foi criado por um dentista de Pennsylvania chamado Myron S. Adams, que propôs o uso de morcegos como transportadores de bombas incendiárias. Ele teve a ideia depois de visitar as cavernas de Carlsbad, no Novo México, que abrigavam uma enorme população de morcegos. Ele percebeu que os morcegos poderiam carregar pequenos explosivos e se infiltrar em áreas inimigas de difícil acesso, como sótãos e telhados. O plano era equipar morcegos com pequenas bombas incendiárias temporizadas. Os morcegos, em seguida, seriam soltos de aviões a grandes altitudes, onde, ao atingir certa altitude, os morcegos se espalhariam e procurariam abrigos nos telhados e construções das cidades inimigas, principalmente no Japão, que tinha muitas construções de madeira. Após algum tempo, os explosivos presos a eles detonariam, incendiando as estruturas e causando grandes danos. O projeto foi patrocinado pelo governo dos Estados Unidos e testado pelo Exército. Cerca de 6 milhões de dólares foram gastos no desenvolvimento. Os morcegos selecionados foram principalmente do tipo Tadarida brasiliensis, uma espécie migratória encontrada em abundância nas Américas. Cada morcego foi equipado com uma pequena bomba incendiária de napalm com cronômetro. Os testes iniciais mostraram que a ideia era viável, com morcegos conseguindo carregar os explosivos e pousar nas estruturas. No entanto, ocorreram acidentes durante os testes. Em um incidente, alguns morcegos armados acidentalmente escaparam e incendiaram um campo militar nos Estados Unidos da América. Apesar de alguns sucessos durante os testes, o projeto foi cancelado em 1944. Uma das principais razões para o cancelamento foi o desenvolvimento da bomba atômica, que oferecia uma solução mais imediata e devastadora para o conflito. Além disso, o projeto de morcegos-bomba era complexo e difícil de controlar, o que o tornava menos atraente. Embora nunca tenha sido usado em combate, as Bat Bombs são um exemplo do quão criativas e estranhas algumas das ideias de guerra poderiam ser. Esse projeto também ilustra o esforço para usar a biologia e o comportamento animal de maneiras inovadoras durante a guerra. Apesar de não ter sido efetivado, a ideia dos morcegos armados com explosivos continua sendo uma das invenções mais excêntricas da história militar. O Panzer VIII Maus foi um supertanque projetado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e permanece até hoje como o tanque mais pesado já construído. No entanto, devido a seu tamanho descomunal e limitações técnicas, o Maus nunca chegou a ser usado em combate. Pesava Vamos impressionante mergulhar mais 188 toneladas dessa máquina. O tanque era equipado com mas um canhão de problemática. 128 mm, canhão principal, capaz de destruir praticamente qualquer outro tanque da época, e um canhão secundário de 75 mm. Ele também possuía várias metralhadoras. A blindagem do Maus era massiva, com espessura variando entre 185 mm a 240 mm, tornando-o praticamente impenetrável para a maioria das armas aliadas. Inicialmente, o Maus deveria ser equipado com um motor a diesel de 1.000 cavalos de potência, mas o motor instalado acabou sendo mais fraco, com 1.200 cavalos. Apesar da enorme potência, o tanque era extremamente lento devido ao seu peso, com uma velocidade máxima de apenas 20 km por hora. O Maus foi projetado pela Porsche, e o trabalho começou em 1942, sob a supervisão direta de Adolf Hitler,
que tinha uma obsessão por armas super que poderiam garantir a vitória da Alemanha, a ideia era construir um tanque que fosse praticamente invulnerável no campo de batalha, dominando as forças inimigas com sua blindagem impenetrável e armamento pesado. Foram construídos 2 protótipos, o Maus V1, que foi o primeiro tanque funcional sem torre, e o Maus V2, que era mais completo e incluía a torre de canhão. Embora o Panzer VIII Maus fosse uma maravilha de engenharia em muitos aspectos, ele era completamente impraticável no campo de batalha, devido ao seu enorme peso. O Maus era extremamente lento e difícil de manobrar. Ele consumia uma quantidade absurda de combustível e tinha dificuldades em atravessar pontes, já que a maioria delas não podia suportar seu peso. Isso limitava severamente sua utilidade em operações militares. O tamanho e peso do Maus também causavam problemas logísticos. Transportá-lo para o campo de batalha era uma tarefa monumental, e os recursos necessários para mantê-lo operando eram enormes. No estágio em que o Maus estava sendo desenvolvido, a Alemanha estava enfrentando derrotas e escassez de recursos, portanto, havia uma necessidade mais urgente de tanques menores e mais ágeis que pudessem ser produzidos em massa e rapidamente deslocados para o campo de batalha. O Maus, sendo caro e lento para construir, não atendia às necessidades imediatas do exército. O Maus nunca foi usado em combate. Em 1945, quando a Alemanha já estava à beira da derrota, os 2 protótipos do Maus foram abandonados. O Exército Vermelho Soviético acabou capturando os protótipos. Eles fundiram as partes utilizáveis de ambos e levaram um exemplar para a União Soviética, onde foi estudado e exibido. Hoje, o único Maus restante está em exibição no Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia. O Panzer VIII Maus é visto como um símbolo da megalomania de Hitler e da obsessão do regime nazista por superarmas. Apesar de seu potencial destrutivo, o Maus mostrou que a superengenharia, sem considerar as realidades práticas da guerra, pode ser mais um fardo do que uma solução. Ele se tornou uma curiosidade histórica e uma lembrança das ambições exageradas que muitas vezes dominaram as decisões militares da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Os Pigeon Guided Missiles, mísseis guiados por pombos, foram uma das ideias mais inusitadas desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial, como parte dos esforços dos Estados Unidos para melhorar a precisão de suas armas. O projeto, oficialmente conhecido como Projeto Pigeon, foi liderado pelo psicólogo behaviorista B. F. Skinner, que aplicou seus conhecimentos sobre o condicionamento animal para criar um sistema de guiamento para mísseis usando pombos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a precisão dos mísseis guiados era um grande desafio. A maioria dos mísseis e bombas caía longe de seus alvos, e os militares estavam em busca de tecnologias que pudessem melhorar a precisão dos ataques aéreos. B. F. Skinner, famoso por seu trabalho em condicionamento operante, propôs que pombos, conhecidos por sua excelente habilidade de navegação, poderiam ser treinados para guiar mísseis em direção aos alvos. A ideia era aproveitar a capacidade natural dos pombos para reconhecer formas e responder a estímulos visuais. Skinner e sua equipe condicionaram pombos usando alimentos como recompensa. Os pombos eram treinados para bicar uma imagem específica, como a de um navio inimigo, exibida em uma tela. Instalação no míssil. O míssil tinha uma cápsula especial, com 3 pombos. Cada pombo ficava em frente a uma pequena tela conectada a uma lente de câmera na parte frontal do míssil. As imagens, capturadas pela lente, eram projetadas na tela em miniatura. Quando o míssil era disparado, os pombos bicavam a tela, tentando manter a imagem do alvo centralizada. Se a imagem do alvo se deslocasse para fora do centro,
o pombo bicava naquela direção, enviando sinais para os controles do míssil, que ajustavam o curso para voltar ao alvo. Para maior precisão e redundância, 3 pombos eram usados simultaneamente. Os comandos de guiamento eram baseados na média dos 3 pombos, de modo que, se um deles cometesse um erro, o impacto seria minimizado. O sistema mostrou-se tecnicamente viável em testes de laboratório. Os pombos conseguiram guiar os mísseis com sucesso para alvos simulados, demonstrando uma precisão impressionante. No entanto, o projeto nunca foi além da fase de protótipo. Apesar dos resultados promissores, o projeto Pigeon enfrentou grande ceticismo dentro do exército e da comunidade científica. Muitos militares e cientistas consideravam a ideia absurda, mesmo que os testes tivessem mostrado que era funcional. Além disso, o desenvolvimento de outras tecnologias de guiamento, como sistemas de radar, acabou por tornar a ideia obsoleta. Em 1944, o projeto Pigeon foi oficialmente cancelado, em grande parte porque os militares optaram por seguir em frente com outras formas de tecnologia de guiamento, como sistemas eletrônicos. O projeto Pigeon é um exemplo interessante da inventividade e, ao mesmo tempo, da excentricidade que surgiram durante a corrida para desenvolver novas armas durante a guerra. Embora nunca tenha sido usado em combate, o projeto é lembrado como um dos primeiros esforços em criar mísseis guiados, algo que seria aperfeiçoado nas décadas seguintes. Além disso, o projeto Pigeon destaca o trabalho de B.F. Skinner na aplicação de princípios de comportamento animal em contextos não convencionais. Embora o projeto não tenha sido implementado, ele é frequentemente citado como uma das ideias mais criativas e bizarras da Segunda Guerra Mundial. Anos depois, Skinner ainda expressava orgulho pelo projeto, acreditando que a ideia tinha potencial, mesmo que fosse muito incomum para a época. O projeto Pigeon permanece como uma curiosidade histórica no desenvolvimento de tecnologias militares. Os Ice Aircraft Carriers porta-aviões de gelo, conhecidos como Projeto Abacuque, foram uma ideia britânica inovadora e bastante peculiar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o projeto foi concebido para ajudar os aliados a enfrentar a ameaça dos submarinos alemães no Atlântico Norte, onde a escassez de porta-aviões estava prejudicando os esforços de combate. Vamos explorar essa ideia extraordinária. No início da guerra, os submarinos alemães, U-boats, estavam devastando os comboios aliados no Atlântico, cortando linhas de abastecimento vitais entre a América do Norte e a Europa. Porta-aviões eram essenciais para fornecer cobertura aérea sobre o oceano, mas eram escassos e demorados de construir. Diante desse desafio, o cientista britânico Geoffrey Pike sugeriu uma solução radical: construir porta-aviões gigantes de gelo que pudessem ser usados como bases móveis para aviões. O gelo, segundo ele, seria mais barato e mais fácil de moldar do que o aço, e os porta-aviões feitos de gelo poderiam ser praticamente indestrutíveis e durariam muito tempo no Oceano Frio do Atlântico Norte. Durante a Segunda Guerra Mundial, ideias inovadoras e excêntricas surgiram para enfrentar os desafios militares. Entre elas estava o Projeto Abacuque, que planejava construir porta-aviões de gelo feitos de picrete, uma mistura de gelo e serragem inventada por Geoffrey Pike. O picrete era extremamente resistente, comparável ao concreto, e derretia lentamente, tornando-o ideal para grandes estruturas no Atlântico Norte. O plano era construir um porta-aviões colossal de 600 metros de comprimento, resistente a torpedos e bombas, com uma pista de decolagem para aeronaves. Um pequeno protótipo foi construído no Canadá, e o material se mostrou promissor em testes. No entanto, o projeto enfrentou desafios enormes.
O tamanho da construção era difícil de gerenciar, a mobilidade da estrutura era limitada e os custos logísticos eram altos. Além disso, à medida que os métodos convencionais de combate a submarinos melhoravam, o projeto perdeu prioridade. Em 1943, o projeto Abacuque foi cancelado devido aos altos custos e complexidade, mas ele permanece como um exemplo da inventividade da época. O picrete, embora nunca usado em larga escala, é uma curiosidade histórica fascinante. Gostou do vídeo? Inscreva-se e deixe o like para mais vídeos como esse. Até a próxima!